Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Esta história começa com uma série de sequestros calculados, cada um mais horrível e arrepiante do que o anterior. Quando os policiais invadiram a casa, eles encontraram não apenas uma mulher gritando, mas também uma cena verdadeiramente horrível. O que eles descobriram causou um choque na força policial e em todo o país. Era uma história que falava de uma brutalidade sem limites, uma violência contra as mulheres que desafiava a imaginação. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Michelle Knight nasceu em 23 de abril de 1981, em Cleveland, Ohio. Sua infância foi marcada por desafios significativos, particularmente relacionados à dinâmica familiar, que muitas vezes era tensa e tumultuada. Michelle cresceu em um lar que enfrentava dificuldades econômicas, e o ambiente familiar nem sempre era estável ou acolhedor. Suas experiências nesse contexto a deixaram com sentimentos de isolamento e incompreensão, levando-a, ocasionalmente, a fugir de casa em busca de paz e segurança em outros lugares. Devido à sua criação conturbada, a adolescência de Michelle foi difícil. Ela lutava contra sentimentos de solidão, abandono e uma necessidade de aceitação. Conhecida como uma pessoa resiliente, mas reservada, Michelle ergueu barreiras para se proteger e se acostumou a enfrentar sozinha os obstáculos da vida. Embora às vezes tivesse problemas com a polícia por causa de suas tentativas de fuga, Michelle não era rebelde por natureza. Em vez disso, era uma sobrevivente que se adaptava à adversidade à sua maneira. No início dos seus 20 anos, Michelle se tornou mãe de um filho a quem amava profundamente. Infelizmente, devido à sua situação de moradia instável e recursos financeiros limitados, ela teve dificuldades em oferecer um lar estável para a criança. Acabou perdendo a guarda, e seu filho foi temporariamente colocado em um abrigo. Essa perda teve um impacto profundo em Michelle, mas seu amor por ele continuou servindo como fonte de motivação e força diante das muitas dificuldades que ainda enfrentaria. Apesar de seus problemas, Michelle possuía uma força interior que mais tarde se revelaria de formas inimagináveis. Ela tinha uma personalidade reservada, mas bondosa, muitas vezes descrita por quem a conhecia como alguém de uma profundidade incomum, um testemunho de suas experiências de vida e de sua resiliência. Amanda Berry nasceu em 22 de abril de 1986, em Cleveland, Ohio. Crescendo em uma família modesta, mas unida e amorosa, ela dividiu a infância com sua mãe, Louana, e uma irmã mais velha, com quem tinha uma forte ligação. A mãe de Amanda desempenhou um papel central em sua vida, oferecendo apoio emocional e uma base de amor e estabilidade. O vínculo entre elas era excepcionalmente forte. Amanda frequentemente descrevia sua mãe como sua melhor amiga e confidente. Com uma personalidade bondosa, compassiva e calorosa, Amanda era conhecida por sua visão positiva e sua capacidade de se conectar facilmente com os outros. Era o tipo de pessoa que fazia questão de ajudar quem precisava, fosse emprestando um ouvido atento ou oferecendo uma presença reconfortante. Na adolescência, Amanda era determinada e ambiciosa, buscando sucesso acadêmico enquanto conciliava um emprego de meio período em um Burger King local. Seus colegas de trabalho a respeitavam e admiravam, reconhecendo nela uma presença dedicada e amigável no ambiente profissional. Seu comprometimento com o trabalho e a família, aliado ao sincero cuidado com as pessoas ao seu redor, deixava uma impressão duradoura em todos que a conheciam. A natureza atenciosa de Amanda e seu otimismo contagiante a tornaram uma integrante querida de sua comunidade. Ela sonhava com um futuro promissor e se dedicava a tornar sua mãe orgulhosa, tanto em suas conquistas acadêmicas quanto em seu crescimento pessoal. Sua família unida e sua lealdade inabalável aos amigos retratavam uma jovem que valorizava profundamente os relacionamentos e tinha grandes esperanças para o que estava por vir. Georgina Lynn DeJesus, conhecida como Gina, nasceu em 13 de fevereiro de 1990, em Cleveland, Ohio. Ela foi criada em uma família porto-riquenha orgulhosa e unida, no lado oeste da cidade. A família era o alicerce da vida de Gina,
que cresceu cercada de amor e apoio de seus pais, irmãos e familiares próximos. O lar dos de Jesus era animado e acolhedor, com fortes valores culturais que enfatizavam união, respeito e bondade. Dina era uma adolescente alegre e cheia de energia, com um notável senso de empatia e compaixão. Conhecida por sua personalidade vibrante, era uma jovem sociável e acessível, com uma habilidade natural de fazer amigos e espalhar alegria por onde passava. Sua melhor amiga, Arlene, era uma figura especialmente importante em sua vida, e as duas eram quase inseparáveis. Frequentemente voltavam juntas da escola, compartilhando histórias, sonhos e risadas pelo caminho. Seu forte senso de comunidade e valores familiares a tornavam querida por todos que a conheciam. Na adolescência, Dina olhava para o futuro com entusiasmo e curiosidade, ansiosa para explorar o mundo e deixar sua própria marca. Seus sonhos e aspirações retratavam uma jovem cheia de esperança, otimismo e potencial. Mas o que aguardava essas três meninas era inimaginável. Um evento arrepiante estava prestes a acontecer. Ariel Castro nasceu em 10 de julho de 1960, em Yauco, Porto Rico, em uma família em dificuldades. Seus pais, Liliana Rodrigues e Pedro Castro, criavam 4 filhos: Ariel, seus 2 irmãos Oníel e Pedro, e sua irmã Bonita, com rendimentos escassos. O lar era marcado por dificuldades financeiras e constantes conflitos entre os pais. As tensões aumentaram, e quando Ariel estava pronto para começar a escola, seus pais se divorciaram. A separação deixou Liliana como única provedora dos filhos, papel que ela assumiu com poucos ou nenhum recurso. Movida pelo desespero, Liliana decidiu levar sua família para os Estados Unidos, na esperança de um recomeço e maiores oportunidades. A primeira parada foi em Reading, uma cidade no sudeste da Pensilvânia, onde permaneceram por pouco tempo antes de seguir para o oeste, rumo a Cleveland, Ohio. Cleveland, que tinha uma comunidade latina em crescimento, parecia oferecer esperança, além de um senso de pertencimento para os migrantes. A vida em Cleveland era desafiadora, mas oferecia mais estabilidade do que eles haviam conhecido em Porto Rico. Pedro Castro, o pai de Ariel, também se mudou para Cleveland com sua nova esposa e filhos, estabelecendo-se nas proximidades. Embora Liliana permitisse que seus filhos mantivessem contato com o pai, ele raramente oferecia apoio financeiro. Apesar da situação difícil, Ariel frequentou a Lincoln West High School e participou de atividades locais, incluindo música, que se tornou uma válvula de escape para ele. Formou-se no ensino médio em 1978 e era conhecido como um modelo de cristão frequentador da igreja, acompanhando frequentemente sua família aos cultos. No entanto, por trás dessa fachada de jovem típico, Ariel exibia um lado mais sombrio que já sugeria seu futuro comportamento. Ainda adolescente, ele apresentava sinais de tendências controladoras e agressivas, especialmente com os irmãos. Aqueles que o conheceram nesse período recordam que, embora Ariel pudesse se mostrar educado e respeitoso em público, em casa frequentemente agia como um tirano doméstico. Esses traços só se intensificaram à medida que crescia e desenvolvia relacionamentos fora da família. Foi na adolescência que ele conheceu Grimilda Figueroa, uma jovem que morava do outro lado da rua. Os dois rapidamente se aproximaram. Frequentavam a mesma escola, compartilhavam amigos e logo começaram um relacionamento romântico. Apesar do afeto mútuo, o ciúme e a possessividade de Ariel começaram a aparecer desde cedo. Ele monitorava de perto as interações de Grimilda com outras pessoas e se irritava quando sentia que ela passava tempo demais com amigos ou familiares. À medida que o casal amadurecia, continuaram vivendo com suas respectivas famílias devido a restrições financeiras. No início da década de 1990, no entanto, conseguiram economizar o suficiente para alugar sua própria casa, uma residência de 2 andares na Seymour Avenue, no sudoeste de Cleveland. A casa, construída em 1890, havia passado por várias reformas ao longo dos anos, mas ainda preservava grande parte de sua estrutura original, incluindo 4 quartos, uma sala de jantar, um banheiro e um grande porão inacabado. Apesar da empolgação de terem seu próprio espaço, a mudança marcou o início de um período turbulento na vida de Grimilda.
Assim que passaram a viver juntos, as tendências abusivas de Ariel começaram a se intensificar. Ele submetia Grimilda a abusos emocionais e físicos, frequentemente a humilhando e isolando de amigos e usando violência para impor seu controle. Grimilda tinha esperanças de que o casamento e os filhos suavizassem o comportamento de Ariel, mas seu otimismo foi confrontado com uma dura realidade, já que os abusos só pioraram. Grimilda tentava esconder seu sofrimento das pessoas ao seu redor, disfarçando hematomas sob a roupa e inventando desculpas para os ferimentos visíveis. Sua família percebeu que ela estava ficando cada vez mais retraída e notou sinais periódicos de abuso físico. Mas Grimilda, teimosa, mantinha seu abuso em segredo, esperando que as coisas melhorassem com o tempo. Então, em 1993, a violência de Ariel atingiu um novo ápice. Em um acesso de fúria, ele empurrou Grimilda escada abaixo, causando ferimentos graves que exigiram intervenção médica. Ela foi internada no hospital com costelas fraturadas, nariz quebrado e braços quebrados. Apesar da gravidade de seus ferimentos, Grimilda se recusou a registrar uma ocorrência policial, temendo tanto a reação de Ariel quanto o estigma em torno da violência doméstica na época. Seu silêncio permitiu que Ariel escapasse de consequências, e assim que ela voltou para casa, ele rapidamente retomou seu comportamento abusivo. Ao perceber que poderia continuar suas ações sem enfrentar represálias, o abuso de Ariel se tornou mais frequente e intenso. Desde jovem, Ariel era manipulador e habilidoso em esconder suas tendências mais sombrias. Pessoas da comunidade que o conheciam nesse período o viam como alguém quieto e às vezes até simpático, sem imaginar o caos que ele causava em casa. Enquanto mantinha uma imagem pública de respeitabilidade, principalmente frequentando a igreja e participando de encontros sociais, Ariel levava uma vida que contrastava fortemente com a fachada que apresentava. À medida que envelhecia, a natureza controladora de Ariel se expandiu para outros aspectos de sua vida. Ele mantinha Grimilda isolada, garantindo que tivesse pouco contato com familiares e amigos, o que aumentava sua dependência dele e intensificava sua sensação de aprisionamento. Embora Ariel trabalhasse em um emprego estável como motorista de ônibus escolar na região de Cleveland, sua vida com Grimilda estava longe de ser estável. Em casa, Ariel frequentemente usava seu controle financeiro sobre ela para reforçar sua dominação, fazendo-a se sentir presa e impotente. Mesmo quando não era abertamente violento, Ariel mantinha Grimilda em um estado constante de medo e submissão, deixando-lhe pouco espaço para se impor ou buscar ajuda. Com o tempo, as tendências abusivas de Ariel se tornaram conhecidas por alguns amigos próximos e familiares de Grimilda, mas eles eram em grande parte impotentes para intervir devido à sua recusa em denunciá-lo. Em público, Ariel mantinha sua reputação, misturando-se à crescente comunidade hispânica de Cleveland, onde conseguia facilmente esconder seu comportamento abusivo por trás de uma imagem cuidadosamente construída. Seu envolvimento com sua família estendida, especialmente seus irmãos do segundo casamento de seu pai, também reforçava essa fachada. Nesse contexto familiar mais amplo, Ariel podia parecer jovial e participativo, obscurecendo ainda mais a sombria realidade de sua vida doméstica com Grimilda. Em meados da década de 1990, o comportamento abusivo de Ariel Castro atingiu níveis horríveis, culminando em um incidente no qual ele causou um grave ferimento na cabeça de Grimilda Figueroa. O trauma levou à formação de um coágulo sanguíneo, que eventualmente se desenvolveu em um tumor inoperável que impactaria a saúde de Grimilda pelo resto de sua vida. Apesar da gravidade dessa agressão, Ariel foi apenas brevemente detido pelas autoridades. Apenas um dia após sua prisão, ele foi liberado quando Grimilda, mais uma vez, se recusou a prestar queixa e implorou por sua soltura. Seu medo de Ariel e sua relutância em envolver a polícia a mantinham presa em um ciclo de abuso e controle, incapaz de se libertar ou garantir proteção de longo prazo. A breve prisão de Ariel não serviu como um impedimento, pelo contrário, reforçou sua crença de que poderia continuar a aterrorizar Grimilda impunemente. Perto do final da década de 1990, no entanto, Grimilda encontrou coragem para ir embora. Exausta por anos de violência e temendo por sua vida e pela segurança de seus filhos, ela finalmente pediu o divórcio, levando consigo os 4 filhos.
Ela obteve a custódia, oferecendo às crianças a chance de um novo começo longe do pai abusivo. Ainda assim, seu pesadelo não terminou com sua partida. Ariel continuou a perseguir Grimilda, ameaçando-a e tentando manipulá-la para que voltasse para ele. Seu assédio implacável a forçou a buscar medidas legais, e ela conseguiu uma ordem de restrição, que precisou renovar 3 vezes. Apesar de seus esforços para se proteger e proteger sua família, a saúde de Grimilda se deteriorou significativamente nos anos seguintes, e ela faleceu em abril de 2012. Sua morte foi uma consequência trágica do trauma de longo prazo infligido por Ariel. Seu tumor cerebral, resultado dos abusos repetidos, havia levado a complicações graves. Na época de sua morte, seus filhos já haviam atingido a idade adulta e não estavam mais sob o controle de Ariel, cada um agora seguindo sua própria vida. Em agosto de 2002, os impulsos sinistros de Ariel vieram à tona de maneira aterrorizante quando ele orquestrou o sequestro de sua primeira vítima, Michelle Knight. Não se sabe há quanto tempo Ariel planejava sequestrar alguém, mas naquele dia fatídico ele aproveitou uma oportunidade. Michelle, uma jovem de 21 anos com um passado conturbado, caminhava até uma audiência judicial relacionada à guarda de seu filho pequeno. Ariel, um rosto familiar da vizinhança, parou seu carro ao lado dela e ofereceu uma carona, que Michelle aceitou sem sentir perigo. Ariel explorou sua confiança, dizendo que havia recentemente adotado filhotes e precisava de ajuda para encontrar lares para eles. Pensando que estava apenas ajudando um vizinho, Michelle concordou em ir até a casa dele para ver os filhotes. Assim que cruzou o limiar de sua casa, o comportamento de Ariel mudou de amigável para assustadoramente agressivo. Uma vez dentro, ele atacou Michelle brutalmente, dominando-a fisicamente e submetendo-a a repetidos atos de violência e agressão. Depois de agredi-la, ele amarrou suas mãos e a levou para o porão, acorrentando-a para impedir qualquer chance de fuga. O porão, que Ariel havia preparado com uma perturbadora premeditação, se tornou a prisão de Michelle. Nos dias seguintes, ele a submeteu à fome, negando tanto comida quanto água, enquanto continuava a agredi-la e a impor seu controle por meio da violência física. Nos primeiros dias de seu cativeiro, Michelle suportou um sofrimento inimaginável. Seus pedidos de liberdade não obtiveram resposta, e Ariel não demonstrava remorso nem intenção de libertá-la. Ela foi privada de sua autonomia, forçada a uma vida de submissão sob o controle de Ariel. A crueldade calculada que ele demonstrava, privando-a de necessidades básicas, isolando-a e mantendo-a em um estado de medo constante, ressaltava a escuridão que crescia dentro dele há anos. O sequestro de Michelle marcou o início de um capítulo horrível na vida de Ariel Castro, que acabaria por expor sua capacidade de manipulação, violência e desumanidade. Quando Michelle Knight desapareceu em 2002, sua mãe foi imediatamente à polícia, esperando uma resposta rápida. Mas o caso de Michelle não foi priorizado, e as autoridades demonstraram pouca urgência em procurá-la. Anos depois, a polícia admitiria que havia dedicado poucos recursos ao seu caso devido a várias suposições preconceituosas. Primeiro, Michelle era adulta, diferente de muitos menores desaparecidos que automaticamente recebiam mais atenção. Segundo, ela tinha um histórico de fugas de casa e estava envolvida em uma disputa de custódia por seu filho pequeno, o que levou os oficiais a descartarem seu desaparecimento como possivelmente voluntário, ou até mesmo como uma tática para evitar as audiências judiciais. Além disso, Michelle tinha pequenos problemas legais que, aos olhos das autoridades, reduziam ainda mais a importância percebida de seu caso. A família de Michelle, sem disposição de desistir, iniciou seus próprios esforços para encontrá-la. Com o apoio de amigos e vizinhos, distribuíram panfletos e fixaram cartazes de pessoa desaparecida pela cidade, na esperança de qualquer pista que pudesse trazê-la de volta. Ironicamente, Ariel Castro até participou desses esforços para ajudar, espalhando panfletos com a foto de Michelle pela cidade. Enquanto ela permanecia aprisionada em seu porão, suportando um sofrimento inimaginável. Com o tempo, Ariel se tornou cada vez mais confiante de que a polícia não o suspeitava. Convencido de que havia escapado de suspeitas, Castro se sentiu encorajado a agir novamente, o que levou aos eventos horríveis de 2003.
Em 21 de abril de 2003, quase um ano após o desaparecimento de Michelle, Ariel colocou seu olhar em outra vítima. Amanda Berry, de 16 anos. Amanda, também de Cleveland, era bem conhecida e amada em sua comunidade. Ela era uma estudante do ensino médio trabalhadora que conciliava seus estudos com um emprego em um Burger King próximo. Naquela noite, Amanda ligou para sua irmã após o turno para avisar que logo estaria em casa. Mas Amanda nunca chegou, e o mundo de sua família virou de cabeça para baixo quando ela não voltou para casa naquela noite. Enquanto Amanda caminhava em direção ao seu ponto de ônibus habitual depois do turno, Ariel Castro parou ao lado dela e ofereceu uma carona. Amanda conhecia Ariel. Ele era um rosto familiar, já que seu filho havia estado em sua turma durante vários anos. Sem hesitar, Amanda aceitou a oferta, acreditando que estava segura. Ariel conquistou sua confiança habilmente pedindo sua ajuda, dizendo que precisava de assistência com algo em sua casa. Mas assim que Amanda entrou em sua casa, seu destino espelhou o de Michelle. Ariel trancou as portas e sua postura se transformou instantaneamente em uma de fria hostilidade. Ele atacou Amanda violentamente, dominando-a fisicamente, e a arrastou para o porão, onde Michelle ainda estava mantida em cativeiro. Ariel submeteu Amanda a abusos semelhantes, deixando-a sem comer por dias e garantindo que ela não tivesse forças para resistir. Presa no porão, Amanda se tornou a segunda prisioneira de Ariel em uma casa que agora escondia duas vidas extintas pelo cativeiro e pelo terror. Curiosamente, apesar das semelhanças entre os desaparecimentos de Michelle e Amanda e da proximidade tanto no tempo quanto na localização, nenhuma conexão foi feita entre os dois casos. O desaparecimento de Amanda, no entanto, atraiu muito mais atenção. Ao contrário de Michelle, Amanda era uma estudante ativa do ensino médio sem histórico ou registro de fugas. Sua família estava convicta de que ela jamais partiria sem avisar a ninguém, e rapidamente lançou uma grande campanha de busca. A mídia local logo divulgou sua história, que se espalhou nacionalmente, elevando seu caso a uma das investigações de pessoas desaparecidas mais proeminentes dos Estados Unidos. Sua mãe, Lovanna Miller, apareceu em vários programas de TV populares, incluindo The Oprah Winfrey Show e The Montel Williams Show, implorando por ajuda e incentivando qualquer pessoa com informações a se manifestar. A busca da família Berry por Amanda tomou um rumo angustiante quando uma notória vidente, Sylvia Brown, apareceu em um desses programas e, após examinar a foto de Amanda, declarou que Amanda havia morrido. Brown afirmou que seu corpo repousava na água, uma declaração que devastou a família de Amanda. Embora de coração partido por essa declaração, Lovanna Miller permaneceu firme, continuando a busca por sua filha até seu próprio falecimento trágico em 2006 por complicações cardíacas, talvez agravadas pela dor insuportável de perder Amanda. A dedicação incansável de Lovanna, no entanto, continuou a inspirar os familiares de Amanda, que se recusaram a perder a esperança. Anos depois, em 2012, um presidiário chamado Robert Wolford confessou o suposto assassinato de Amanda. Ele afirmou que sabia a localização de seu corpo e estava disposto a levar a polícia até ele. Em uma operação de grande repercussão, as autoridades vasculharam um terreno baldio no lado oeste de Cleveland com base nas indicações de Wolford. A busca foi exaustiva, com equipes cavando e usando equipamentos avançados para tentar localizar os restos mortais de Amanda. Mas nada foi encontrado. Após semanas de esforços infrutíferos, foi revelado que Wolford havia mentido, esperando ganhar atenção e um momento de destaque. Suas ações causaram ainda mais sofrimento para a família de Amanda, que se agarrava a qualquer possível pista. Por sua fraude, Wolford foi condenado a mais 5 anos de prisão, mas o dano que ele havia causado permaneceu dolorosamente presente para a família de Amanda. À medida que o caso de Amanda recebia mais publicidade, ela foi oficialmente classificada entre as adolescentes desaparecidas mais procuradas da América. A busca de sua família nunca diminuiu, e seu rosto se tornou um símbolo de tragédia e resiliência. Cartazes, outdoors e anúncios de televisão mantiveram sua história viva na memória pública, e os moradores de Cleveland conheciam seu nome e rosto, alimentando uma esperança coletiva duradoura de que Amanda um dia retornaria para casa.
A vida de Ariel Castro parecia banal para seus vizinhos, apesar dos horrores que se desenrolavam em seu porão. Sua aparência externa de indivíduo prestativo e amigável permanecia inabalada. Os vizinhos o recordavam como generoso, organizando churrascos no quintal, tocando música e participando de eventos comunitários. O fato de viver sozinho depois que Grimilda o deixou não lhes parecia incomum. Nem sua relutância em convidar alguém para dentro de sua casa despertava suspeitas. Não era incomum que as pessoas do bairro o considerassem excêntrico, um homem um pouco peculiar que vivia na sua, mas em última análise inofensivo. Na casa da Seymour Avenue, no entanto, uma realidade diferente se desenrolava. Ariel havia elaborado um método de manter suas vítimas em cativeiro sem chamar atenção. Ele mantinha as persianas fechadas, restringia os movimentos delas para evitar barulho e gerenciava cuidadosamente quando saía de casa, para garantir que pudesse monitorar constantemente suas prisioneiras. Dentro daquelas paredes, Michelle e Amanda suportavam uma vida de terror e privação, submetidas a uma rotina diária de abuso físico, emocional e psicológico. Ariel controlava todos os aspectos de suas vidas, negando-lhes autonomia, liberdade e esperança. Esses primeiros anos de cativeiro marcaram o início de uma provação infernal, que acabaria por produzir uma terceira vítima. A terceira vítima dos crimes horríveis de Ariel Castro foi Georgina Gina de Jesus, de 14 anos, que havia crescido no mesmo bairro e frequentado a mesma escola que a filha de Castro, Arlene. Gina e Arlene eram melhores amigas. Então, quando Castro avistou Gina em 2 de abril de 2004, ele aproveitou a oportunidade para atraí-la para seu carro. As meninas tinham acabado de sair da escola, caminhando e conversando como de costume, antes de se separarem para seguir para suas casas. Enquanto Gina seguia pela West 104ª Street, Castro se aproximou, afirmando que a levaria para casa. Ela o conhecia bem, afinal, ele era o pai de sua melhor amiga. Sem motivo para desconfiar, Gina aceitou a carona, sem saber que esse ato comum de confiança a aprisionaria em um pesadelo. O sequestro aconteceu em plena luz do dia, mas a rua estava estranhamente deserta, deixando o incidente sem testemunhas para relatar. Embora sua família tenha lutado para chamar atenção para seu desaparecimento, seus apelos inicialmente não foram atendidos. Desesperada para aumentar a conscientização, a história de Gina acabou sendo exibida no programa America's Most Wanted, na esperança de revelar alguma pista. A transmissão foi ao ar mais 2 vezes, em 2005 e 2006, alimentando suspeitas de que o sequestro de Gina pudesse estar ligado ao desaparecimento de Amanda Berry, que havia ocorrido apenas 1 ano antes. Apesar do grande alcance do programa e da conexão bem conhecida de Gina com a filha de Castro, Ariel Castro conseguiu evitar suspeitas. Perturbadoramente, Castro até se ofereceu para ajudar a procurar as meninas desaparecidas, usando seus laços estreitos com a comunidade para se proteger de investigações. Em certo momento, uma testemunha descreveu um homem que se parecia com Castro como uma pessoa de interesse no desaparecimento de Gina, levando a um retrato falado. A imagem tinha uma semelhança impressionante com Castro, mas de alguma forma, ele ainda não foi considerado suspeito. As 3 garotas agora eram cativas de Castro, presas em uma existência infernal atrás das paredes de sua casa aparentemente comum em Cleveland. Ao longo da década seguinte, elas seriam submetidas a tormentos inimagináveis, confinadas em pequenos quartos trancados e privadas de qualquer liberdade. Castro frequentemente as espancava, agredia e as privava de comida como método de exercer controle. Sua forma de manter o poder era especialmente cruel. Qualquer sinal de resistência ou tentativa de fuga resultava em punições severas. Ele buscava destruir o espírito delas, fazendo a fuga parecer impossível e impondo um regime de completa dependência e isolamento. Michelle Knight, a primeira de suas vítimas e a mais velha, suportou o pior da crueldade de Castro. Ele frequentemente a escolhia para espancamentos violentos e abusos psicológicos. Quando ela ousava desobedecer, ele orquestrava punições que realizava diante de Amanda e Gina, uma exibição brutal destinada a incutir medo nelas e desencorajar qualquer rebelião. Michelle sofreu múltiplos abortos forçados ao longo dos anos.
Pelo menos 5 vezes ela engravidou, apenas para Castro cruelmente terminar cada gravidez. Seu método era bárbaro. Ele a espancava e a deixava passar fome até que seu corpo não pudesse mais sustentar a criança. Em uma ocasião, o aborto deixou Michelle com dores intensas e sangramento tão grave que ela esteve à beira da morte. Mas Castro ignorou seus pedidos por assistência médica, deixando-a suportar a agonia sozinha. Com o tempo, as garotas foram transferidas do porão escuro e úmido, onde tinham sido mantidas inicialmente, para um pequeno quarto trancado no segundo andar. Embora tecnicamente tenham sido promovidas ao quarto, suas condições pouco melhoraram. Castro continuava a controlar todos os aspectos de suas vidas, negando acesso a necessidades básicas como forma de punição e usando esses privilégios para manipular o comportamento delas. Banhos ou duchas eram raros e serviam como recompensa pela obediência em vez de uma necessidade. As garotas eram obrigadas a usar um balde de jardim como vaso sanitário, que Castro raramente esvaziava. Ele as alimentava minimamente, geralmente uma refeição por dia, mantendo-as fracas, dependentes e menos propensas a resistir. Castro ocasionalmente tentava manipular as cativas com pequenos gestos, como a vez em que lhes deu um filhote. Mas seus momentos de generosidade eram distorcidos, já que ele usava o cachorro como mais uma ferramenta de controle. Uma semana depois de lhes dar o animal, ele brutalmente o matou na frente das garotas como punição pela desobediência de Michelle. Esse ato as traumatizou ainda mais, provando que qualquer apego que desenvolvessem poderia ser destruído pela ira de Castro. Em 2006, Amanda descobriu que estava grávida. Apavorada, ela temia que Castro reagisse violentamente e provocasse outro aborto. Mas, para sua surpresa, ele permitiu que ela levasse a gravidez até o fim. Em uma rara demonstração de orgulho paternal distorcido, Castro preparou-se para o nascimento comprando uma piscina inflável para Amanda usar como uma banheira improvisada de parto. Em dezembro daquele ano, Amanda deu à luz uma filha, a quem chamou de Jocelyn. Embora o bebê tenha nascido frágil, conseguiu sobreviver nas condições de cativeiro. A presença da criança trouxe um lampejo de esperança e propósito para as vidas das cativas. Amanda, Gina e Michelle dedicaram sua limitada energia a cuidar de Jocelyn, encontrando um breve alívio do horror de suas próprias circunstâncias. Para as garotas, o bebê tornou-se uma fonte de conforto e conexão, uma pequena vida para proteger e amar. Castro, em sua mente distorcida, via Jocelyn como um testemunho de seu controle e orgulhava-se da criança que havia gerado. Ele forneceu a Jocelyn condições de vida ligeiramente melhores do que as suportadas pelas cativas, chegando até a permitir que ela tivesse brinquedos e, ocasionalmente, a levava para o quintal. A presença de Jocelyn também mudou a forma como as garotas interagiam com Castro. Elas permaneciam temerosas, mas usavam a segurança de Jocelyn como alavanca, sendo cautelosas em seu comportamento para evitar provocar a ira de Castro e colocá-la em risco. Embora as garotas permanecessem trancadas em cativeiro, a presença de Jocelyn oferecia momentos de alegria e normalidade. Elas a viram crescer, ensinaram-lhe o alfabeto e tentaram criar a ilusão de uma vida normal dentro dos limites sombrios da casa de Castro. O cuidado compartilhado por Jocelyn fortaleceu seus laços e reforçou sua determinação de sobreviver. A curiosidade e as perguntas de Jocelyn eventualmente tornaram-se difíceis para Castro controlar, e ele começou a permitir pequenas liberdades dentro da casa. As cativas eram ocasionalmente autorizadas a se juntar a ele no andar de cima, onde Jocelyn vivia, embora ele mantivesse restrições rígidas para impedir que escapassem. Com o tempo, Jocelyn começou a notar coisas estranhas, como o motivo pelo qual sua mãe e suas tias nunca podiam sair de casa ou porque estavam constantemente com medo de fazer barulho. De maneira inocente, ela questionava as regras que tinham se tornado segunda natureza para Amanda, Gina e Michelle. Essas pequenas rachaduras no controle de Castro acabaram plantando sementes de esperança e coragem nas mulheres, que começaram a imaginar uma forma de sair. As cativas se viam fantasiando sobre a liberdade, despertando gradualmente para a possibilidade de que Jocelyn, um símbolo tanto do poder de Castro quanto de seu amor, pudesse ser a razão pela qual um dia conseguiriam escapar. Elas observavam em silêncio e esperavam,
torcendo por qualquer sinal de oportunidade para fugir. Houve tentativas ocasionais de fuga, mas cada uma foi frustrada, resultando em consequências brutais. O controle cuidadoso de Castro sobre cada detalhe de suas vidas lhes deixava pouca chance de escapar. Ele acreditava ter controle total, convencido de que podia prever cada movimento delas. Sua arrogância acabaria levando à sua queda. No entanto, quando em 6 de maio de 2013, ele cometeu um erro que finalmente lhe custou o domínio sobre suas cativas e sua liberdade. Nesse dia fatídico, Castro deixou a casa às pressas e, de forma não característica, esqueceu de trancar uma das portas internas. Amanda aproveitou essa rara oportunidade, movendo-se silenciosamente até uma janela voltada para a rua. De lá, viu um vizinho passando e começou a bater e gritar por ajuda, torcendo desesperadamente para que alguém a ouvisse. O homem hesitou, inicialmente sem saber o que estava presenciando, mas as ações desesperadas de Amanda o fizeram parar. Outro vizinho logo se juntou, e juntos decidiram chamar os serviços de emergência. Determinados a ajudar, conseguiram arrombar a fechadura da porta da frente, libertando Amanda e Jocelyn. Quando a polícia chegou, Amanda se identificou, relatando seu sequestro 10 anos antes e revelando a existência de outras 2 cativas ainda presas dentro da casa. As autoridades rapidamente entraram no local, resgatando Gina e Michelle, que ficaram dominadas pelo alívio de sua súbita libertação. Amanda, Jocelyn e Gina foram consideradas em condição de saúde estável, embora desnutridas. Michelle, no entanto, carregava as cicatrizes mais profundas, tanto físicas quanto psicológicas. Anos de cativeiro a deixaram com perda auditiva, cegueira parcial e numerosas fraturas mal cicatrizadas que exigiriam intervenção cirúrgica. Seu trauma mental era ainda mais profundo, resultado de uma década de espancamentos violentos, abortos forçados e abusos psicológicos incessantes. Apenas 1 hora depois de a polícia responder à fuga de Amanda, Castro foi preso em um estacionamento do McDonald's. A princípio, as autoridades detiveram seus 2 irmãos, O'Neill e Pedro, devido a suspeitas de envolvimento. Essas suspeitas surgiram por causa da presença frequente deles na casa de Ariel, mas logo foram liberados depois que as cativas confirmaram que nenhum dos 2 teve qualquer papel nos sequestros. Ariel Castro enfrentou uma longa lista de acusações, incluindo sequestro, agressão, violência física, estupro, prisão ilegal e 5 acusações de assassinato qualificado por ter causado a morte dos filhos não nascidos de Michelle. Dada a gravidade de seus crimes, os promotores pediram a pena de morte para Castro, argumentando que ele estava entre os criminosos mais frios e cruéis que já haviam encontrado. Castro, no entanto, escolheu evitar a pena de morte ao se declarar culpado em troca de uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, Castro demonstrou uma perturbadora disposição em relatar seus crimes em detalhes vívidos, descrevendo os métodos que usava para capturar e controlar as meninas. Ele parecia quase alheio à dor que infligiu, lançando a culpa sobre suas vítimas pelas circunstâncias que as levaram ao seu cativeiro. Em sua visão, ele argumentava: elas foram ingênuas ao aceitar caronas de um estranho, desviando a responsabilidade de suas próprias ações monstruosas. Sua estratégia de defesa chocou ainda mais os observadores, já que Castro alegou não ser um criminoso, mas um homem doente, chegando até a pedir desculpas às meninas em uma tentativa vazia de demonstrar arrependimento. Ele concluiu seu depoimento acusando a polícia e o FBI de terem falhado com as vítimas, afirmando que elas estiveram bem debaixo do nariz deles o tempo todo. Em 1º de agosto de 2013, Ariel Castro foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 1000 anos adicionais pelos crimes que cometeu. Sua sentença trouxe uma sensação de encerramento para as meninas e suas famílias, que haviam suportado anos de sofrimento e perda inimagináveis. Ariel Castro, o homem responsável por seu sofrimento, foi transferido para o Correctional Reception Center em Orient, Ohio. Ele foi colocado sob vigilância próxima devido à notoriedade de seus crimes. Mas em 3 de setembro de 2013, apenas 1 mês após sua sentença de prisão perpétua, os guardas encontraram Castro enforcado com um lençol em sua cela.
Os esforços para reanimá-lo não tiveram sucesso e ele foi declarado morto aos 53 anos. A pequena e discreta casa onde Ariel Castro praticou anos de crueldade e tortura inimagináveis foi demolida em 7 de agosto de 2013. Em uma cerimônia silenciosa, mas simbólica, Michelle Knight e familiares de Gina de Jesus se reuniram para testemunhar o fim da estrutura que havia aprisionado as 3 mulheres por uma década. Em uma última demonstração de sua visão distorcida, Castro expressou arrependimento pela demolição, alegando que a casa guardava muitas memórias felizes para ele. Uma declaração grotesca que apenas ressaltava a desconexão entre sua percepção e a realidade de seus crimes. Depois de anos suportando um sofrimento inimaginável, Michelle Knight, Amanda Berry e Gina de Jesus finalmente puderam começar vidas de liberdade. Apenas algumas semanas após a condenação de Castro, elas divulgaram um vídeo conjunto comovente em 9 de julho de 2013, agradecendo publicamente à sua comunidade e aos apoiadores pela onda de bondade e solidariedade que receberam. Embora unidas na gratidão, as 3 mulheres acabaram escolhendo seguir caminhos separados após aquela única declaração, cada uma buscando uma forma diferente de cura. Apesar do forte vínculo que formaram no cativeiro, as dolorosas memórias ligadas à experiência compartilhada podem ter contribuído para a decisão de seguir em frente de forma independente. Michelle Knight, que sofreu os ferimentos mais graves durante o cativeiro, decidiu se reinventar mudando de nome e se mudando para escapar da atenção pública. Inicialmente evitando a mídia, mais tarde publicou uma autobiografia, Finding Me: A Decade of Darkness, A Life Reclaimed, na qual compartilhou suas dolorosas experiências e sua jornada rumo à cura.